Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Ellen. E você? Eu tô bem também e hoje tô animada. Nosso cenário aqui tá bem bonitinho, diferente, com um Bartozinho de pelúcia aqui, o nosso Bartozinho ali do lado. E tudo isso porque hoje nós vamos falar sobre Bartô. Então, você já comentou aí nas redes sociais que ele tá envelhecendo, né? As coisas estão mudando. Você tá tendo que adaptar a casa e se adaptar a uma nova rotina de maneiras diferentes do que você teve que fazer com a estopinha. E nada mais justo do que a gente explicar pra galera, né, o que tá acontecendo. Sim, não é fácil, mas assim, a evidência, ela acaba se mostrando todo dia, né? Todo dia a gente vê alguma coisinha que tá mudando no relacionamento, alguma coisinha que ele fazia antes de um jeito e deixou de fazer. E o que eu aprendi sobre isso, muito bem aprendido com a Joelma, através da estopinha, é que o luto, ele começa muito antes da gente perder o cachorro. Mas o luto, ele vai se mostrando conforme aquela relação que você tinha com aquele animal ou aquela pessoa muda. Então você não tem mais aquela relação, você tem outra. E é isso que eu estou sentindo com o Bartô de uma forma muito diferente do que eu senti com a estopinha. Porque a estopinha, claramente ela estava ficando velhinha, dava para ver nos pelinhos brancos e tudo mais, mas ela é muito esperta e ela se sobressaía em relação a tudo, né? Ela sempre aparecia, dava nó nas pessoas. E o Bartô já foi sempre muito atrapalhado, né? E a estopinha, ela ficou bem até os últimos dias, até ela ficar doente, e foi tudo muito rápido. Então ela ainda fazia bagunça, ela viajava, tanto que a gente resolveu ver que ela estava ficando velha, a gente saiu para viajar pra caramba e tudo mais. Eu sempre achava que agora ela está velhinha, não vai mais poder viajar, não, mas cada viagem ela surpreendia e mostrava que ela estava bem. E aí foi tudo muito rápido. No caso do Bartô, ele está tendo um envelhecimento mais progressivo e está ficando mais claro o que está acontecendo, né? Só para fazer uma comparação com a estopinha, eu viajava e via que ela estava super bem, e então eu levava ela na próxima viagem, na próxima viagem, na próxima viagem. E com o Bartozinho, quando a gente viaja e deixa ele correr, ele já não consegue mais subir as escadas. Então nessa última viagem que a gente fez com ele, foi um lugar super bacana, ele super afim de correr e bagunçar, mas a gente já não deixou ele correr. Pela primeira vez, foi anteontem, né? Pela primeira vez eu não deixei ele correr, porque ele já está tendo dor quando ele sobe aqui as escadas, né? E foram várias alterações assim do que a gente faz com ele e também da casa para a gente dar a melhor qualidade de vida possível para ele nesse estágio da vida dele. E o que é muito triste é que é muito rápido, né? Então, eu estou me adaptando como ele está hoje. Semana que vem ele já vai estar diferente, e depois diferente de novo. E quanto mais você conhece o cachorro, mais você é capaz de notar essas pequenas diferenças. E a gente sabe para onde vai, né? A gente vai para morte, a gente vai para perder o cachorro. E não dá para a gente se enganar, né? Então, é isso. Sim, vamos com calma que temos bastante assunto para hoje. Eu sei que é difícil a gente falar. Eu venho aqui também, né, toda semana. Faz mais de 2 anos que eu venho para cá toda semana e eu senti muito essa mudança muito rápida da estopinha e agora essa progressão que você falou com o Bartô. Mas para a galera entender melhor, você comentou aí, né, que ele tem dificuldade de subir as escadas. E antes a gente tinha uma rampa aqui. Quando que essa rampa saiu, né? Por que você decidiu tirar essa rampa? Como que você notou esse sinal que ele estava tendo dificuldade ou dor para subir a escada? A rampa, a intenção da rampa é para não machucar as articulações. Quando a gente faz um movimento repetitivo e
e com batidas, e subir escada, descer escada, pular, tudo isso faz com que os ossos se batam. A gente tem cartilagem, tem todo um preparo para isso. Mas, mesmo assim, acontecem pequenas fissuras, inflamações. Então, um cachorro que sobe a escada e desce, do jeito que eles sobem e descem o tempo todo, isso acaba inflamando, acaba, vamos dizer assim, progredindo mais rapidamente uma artrose, que é um desgaste da articulação. Então, as escadas em minha casa foi projetada, a gente foi projetando para desgastar menos essa articulação. E aí a rampa, ela acaba dando menos pancada, tanto nas articulações da pata, quanto a movimentação na coluna. A coluna, ela sobe mais retinha. Então eu estava tranquilo em relação a isso. Mas o Bartozinho, ele começou a perder o equilíbrio. Mais e mais. E ele não perde equilíbrio. É muito louco como é diferente, né? A Estopinha começou a ter dificuldade de levantar, ela deitava onde tinha lixa. Tipo, já pensando, eu vou ter que levantar, então eu vou deitar aqui que eu vou conseguir levantar. Só pode ser essa a explicação para mim. O Bartô parece que ele faz tudo ao contrário. Ele vai fazer cocô, ele vai rodar, ele vai cair na água. Ele vai ver, as duas vezes que eu fui jogar as cinzas da Estopinha, ele caiu na água. A primeira, eu não imaginei que ia acontecer. A segunda, eu já falei, eu já vou segurar ele para ele não cair. Mas no caminho ele resolve fazer um cocô, no que ele roda, ele cai na água. Então, parece que ele sempre foi muito atrapalhado, mas parece que agora está pior ainda. Então, quando ele vai subir, ou ia subir pela escada... Pela rampa, ele caía da rampa. E ele 2 vezes rolou escada abaixo, por causa da rampa. A rampa está no lado da escada, a escada está no outro. Então ele pisa em falso. Em vez dele andar em cima da rampa, ele vai andando, todo feliz, olhando, te amo, porque ele é... ele é assim o tempo todo. E aí ele pisa fora da rampa... E aí a rampa, que era para ser uma coisa legal, não foi. Tiramos a mesma coisa com a escadinha para subir na cama. Antes tinha uma barreira, porque ele pulava da cama para o meio da sala. E aí esse salto era um salto gigante, porque ele é tipo um canguru, né? E eu tinha medo dele machucar num desses saltos. Então a gente tinha uma barreira para ele ter que descer pelo lado. Fizemos uma escada para ele subir e descer pela rampa em vez dele saltar, né? Era difícil, mas aí teve um momento que eu vi que ele começou a usar a rampa. Que bom. Mas o que é isso? É que ele já está sentindo dor, por isso que ele não tá por isso que eu não estava mais pulando da cama. Mas eu falei, pelo menos ele está usando a rampa. Só que ele começou a fazer a mesma coisa. Ele ia descer da rampa, ele pisava em falso e caía. E a gente começou o quê? Toda noite. Põe ele na cama, tira ele da cama, porque subir e descer não dava mais. Bom, ele não descia, estava com vontade de fazer xixi. A Estopinha pedia para fazer xixi. O que ele faz? Ele faz o xixi. Ele faz o xixi. Ele faz xixi no nosso colchão. Aí, vamos colocar uma capa na cama. Para proteger o colchão. Para não ter que dormir num colchão super fedido de xixi, né? E então a gente colocou uma capa impermeável. Funcionou super bem. Mas durou umas 2, 3 semanas. O que começou a acontecer? Em vez dele deitar mais para o meio da cama, ele gosta de deitar. Ele continua gostando de deitar no canto da cama. E no meio da noite, ele cai da cama. E minha cama é alta, acho que mais ou menos assim. E ele é todo frágil. Então, quando ele cai, faz um barulhão e a gente acorda com o coração na mão. Tipo, acaba o sono por uns 10 minutos, sem contar aquele sentimento horrível, né? Então, o que a gente fez? Camas pela casa, camas do lado, caminhas, né? Cama do lado da minha cama e acostumar ele
né? E ele não entende as coisas logo de cara, né? Então, ele tentava pular para cima da cama, só que quando ele tenta pular para cima da cama, ele cai de costas. Então foi uma semana de olho, toda vez que ele tentava subir, segurar ele para ele não cair, colocar ele na cama e mostrar que aquela cama era a coisa mais especial. Ele estava na cama, eu deitava junto com ele na cama, eu fazia carinho, eu levava um petisco. Deu certo. Ele não... A cama ele parou de subir, né? Ele sobe só na caminha dele. Ele é tão atrapalhado que ele cai da própria caminha. É mesmo a caminha no chão. Ele vai se coçar, ele dá meio que uma cambalhota e bate. Mas pelo menos a gente sabe que ele está caindo do chão no chão. Então a gente continua dormindo numa boa. Mas eu pego ele, né, o xixi também. Ele está com dificuldade de segurar o xixi. E aí então todo dia pego ele, acordo, trago ele, ponho ele, ele faz xixizinho dele lá. Antes de dormir, a mesma coisa. Só que faz uma semana que ele começou, quando ele está preparando a caminha dele para dormir, ele perde o controle do xixi. Ele prepara a cama também de um jeito esquisito. O normal, cava aqui, roda e deita. Ele não, ele sempre foi, sei lá, atrapalhado, esquisito nesse sentido. A gente te ama do jeito que você é, viu, carinho? Mas ele cava. Só que no que cava, eu acho que o problema da coluna, eu acho que tem alguma coisa nervosa, né? Porque ele tem um problema detectado geneticamente nos discos intervertebrais. Ele tem um gene de uma doença que a gente descobriu mandando fazer uma análise do DNA dele. Eu não sei exatamente o que é, mas tem um movimento que ele faz de preparar a cama que parece que solta a bexiga dele. Então você imagina que ele vai preparar a caminha dele, enche de xixi. Aí ele tem que deitar em outro lugar. Então, a novidade agora é essa, não está acontecendo sempre. Mas volta e meia acontece dele ir preparar a cama dele, né? Preparar para o cachorro, a cama continua igual, né? Cava, dá a volta, quando dá a volta e puf, cai deitado. Só que aí ele fez xixi, não adiantou nada preparar a cama dele, que ele vai ter que deitar em outro lugar, e aquela cama tem que ir para lavanderia. ir para lavanderia, né? Ainda bem que caminha aqui não falta, e aí enquanto tem uma na lavanderia, tem outras 4, 5 pela casa, né? E claro que eu também poderia colocar uma capa para poder trocar. Acho que eu vou ter que fazer alguma solução desse tipo, ou talvez vai ter que começar a usar fralda. Sim. Eu queria conversar um pouco sobre essa história da fralda, né? Eu já vi escapes de xixi do Bartô pela casa, nos nossos dias de gravação aqui, e aí você comentou, acho que ele vai ter que usar fralda. Como que tá essa decisão? Eu vi que chegaram umas fraldas aqui, mas você já fez algum teste? Como que tá isso? Peraí. Esse é o problema de se antecipar. A gente vai se antecipando, né? Mas ele vai ter que usar fralda e eu já pedi. Então já tenho sacão de... A gente já tem muitas fraldas aí para ele, né? E usar fralda não tem problema. Se habituar o cachorro a usar fralda, isso é um cachorro que não se incomoda com coisas em cima dele. A Estupia não gostava muito de coisas em cima dela. A gente fazia as fotos, brincava e depois ela já dava uma sacudida e tal. Não que ela se importasse muito, mas ela se importava. Ô Bartô, você põe uma coisa em cima dele e fica. Então ele não vai se incomodar de usar a fralda. Mas de qualquer jeito eu gosto de acostumar, né? De fazer um teste, né? Para ele ir se acostumando. E também não quero que ele se alivie
só na fralda. Eu gosto do cachorro ter a possibilidade de ser o mais natural possível. O mais natural possível aqui, que não tem terra, grama ou tal, e que eles podem, é o tapete higiênico. Então a minha ideia vai ser colocar a fralda quando puder ter algum escape que vai atrapalhar ele, ou estou na casa de alguém, ou estou no hotel se ele ainda vai estar viajando com a gente. Então a minha ideia é ele usar a fralda quando precisar, mas tirar com frequência, principalmente quando eu achar que ele quer fazer xixi, né? Então essa que é a ideia da fralda. As fraldas, elas evoluíram muito, fralda de cachorro. Então já tem, antes a gente tinha que pegar o tapete higiênico e dobrar e amarrar, e ficava uma coisa esquisita, sabe? Ficava uma coisa não tão confortável como é hoje. Então hoje já tem fraldas muito práticas, com um poder de absorção bem legal, muito parecido com o de criança, então o cachorro não vai ficar molhado, porque ela absorve bem, ela é regulável e tudo direitinho. Então, assim, usar a fralda, para mim, não tem problema nenhum. No caso do Bartô e de outros cachorros, a única coisa que eu me emociono é porque vai virando um ser mais dependente, né? Você vai tirando a independência dele. E aí o bem-estar dele cada vez vai depender mais da gente. Então, tem cachorro que não gosta de fazer xixi na fralda. O Bartô não vai dar a mínima, porque eu sei como que ele é, né? Então isso também para mim é um alívio. Quando ele tiver com vontade, ele vai fazer. Ponto. Mas vai depender de mim ficar trocando a fralda, tirando quando eu acho que ele quer fazer um xixi. Então cada vez mais ele vai ser um bebezinho. Você não viu ainda? Mas eu já estou considerando um carrinho. É até esquisito, sabe? Mas as pessoas veem a humanização, a maioria das vezes, como um exagero, né? E às vezes é um exagero, né? Então, putz, um cachorro de fralda e andando de carrinho de bebê, vão achar que eu fiquei louco. Mas você também me conhece, sabe que eu não estou nem aí para o que vão achar de mim, né? Eu quero aproveitar, na verdade, essa velhice do Bartô, que está sendo, vamos dizer, talvez mais normal do que foi da Estupinha, para cuidar bem dele e incentivar as pessoas a cuidarem bem. Então, assim, tem lugar para fralda no mundo canino? Tem. Mas não é porque você não ensinou o cachorro a fazer xixi cocô, não é porque você é preguiçoso, é porque tem alguma necessidade e você quer dar uma vida melhor. Carrinho de bebê não é, tá? Tem muita gente que vai ter prazer em levar o cachorro num carrinho de bebê. Mas o cachorro que anda e que está bem, ele vai. O Bartô gostaria de estar pulando, saltando. Só que isso ele já não pode mais fazer. Então, num passeio mais longo, e que ele vai querer ir, em vez de levar só o Bruno, vai levar o Bruno e o Bartô no carrinho. Então logo mais você vai chegar aqui em casa e vai ver um carrinho, um carrinho de bebê. Espero que ele curta, ele vai curtir, porque o Bartô não é muito como a Estupinha de querer conhecer, explorar e tal. Ele adora correr e pular, isso eu não vou negar, mas ele é semi-mimado. Ele quer estar perto, ele quer carinho. Tanto que as meninas, o Bruno é o cachorro delas. E o Bruno é super bonzinho. O Bruno não aguenta mais o tanto de carinho que ele recebe delas, né? Ele não aguenta, porque é demais, até para ele, né? Elas fazem com a melhor das intenções. Elas estão segurando porque... eu vou explicando e elas entendem, mas você vê que aquele instinto materno de dar carinho, né? Que nem
Não, mas não, tem boneca, que quer dar carinho, quer cuidar. Bom, o Bruno Rosna não tá mais afim e sai, elas vão para cima do Bartô. E podem ficar abraçando o Bartô quanto quiser. Dormem juntos, faz tudo, e ele tá no céu, né? Então, assim, é até bom, na verdade, o Bruno ter tido o limite dele, porque sobra pro Bartô. E pro Bartô nunca... É demais. Eu nunca vi ser demais para ele. Nunca, na vida. Nunca vi. Pode ter 10 crianças em volta dele, cada uma com um dedo assim. Ele dá o paraíso. Ele tá no paraíso. Uhum. E uma outra situação do Bartô, assim, é uma coisa que eu venho reparando com frequência, né? Quando eu comecei aqui, era sempre, não interfona. Ou então, não toca a campainha. Então, você tem uma fechadura com senha, a gente entra com a senha para não fazer barulho, não dar sinal de que vai chegar gente, para não deixar ele excitado, porque era sempre uma confusão, latindo e pulando, né, em duas patas só, e você fala, meu Deus. E ele caía de costas, muito, ele sempre foi muito, era essa pergunta, né, como mudou, né? Sim, isso tem mudado muito. Muito. Agora, ele nem vem mais receber a gente. E eu sinto um pouco desse luto antecipatório também, né? Porque era sempre uma festa. Mesmo que a gente não fizesse barulho, não tocasse campainha, era o Bartô ali, ele ouvia, acho que a porta do elevador abrindo, já virava uma festa aqui. E agora ele não ele podia não vem ser mais. entregador, podia ser qualquer coisa, assim, ele muito, muito animado, né? Pulando. E aí, o que tinha que fazer para ele controlar os latidos? Era assim, vai chegar alguém, eu logo chegava, Bartô, cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? O brinquedo, pega o brinquedo. Aí ele pegava o brinquedo, e aí com o brinquedo na boca ele não conseguia latir, né? Porque eu não queria nem usar a palavra não ou não pode e tudo mais, porque eu via que era um tumulto na cabeça dele, né? Eu sou super a favor de dar limite, de educar e tudo mais, mas tem determinados momentos que você vê que é muita emoção, e era muita emoção. Então, o melhor jeito que tinha, na minha opinião, de lidar com essa emoção era, Bartô, cadê o brinquedo? Aí ele vinha com o brinquedo na boca, né? Então chegava alguém, ele vinha com o brinquedo na boca. Eu entrava aqui em casa, ele me via, meu Deus, aí ele já, cadê o brinquedo, Bartô, cadê o brinquedo? E às vezes o brinquedo estava na cara dele, e ele procurando pela casa, ali, Bartô. Isso quando ele ainda enxergava super bem. De tão déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Assim, cadê? Eu ali, ele, encontrei o brinquedo, né? Aí ele pegava o brinquedo e tal. Sim. Hoje é assim, eu chego, o que eu faço? Eu pego ele, levo ele para fazer um xixizinho, eu chego lá, ele sabe que esse é o nosso encontro. De manhã, de tarde, eu chego lá, coloco ele no tapetinho, ele faz xixizinho. Eu vou trabalhar lá em cima, ele adora ar-condicionado, até aqui está com o ventilador aqui também para ele, né? E aí eu já coloco a caminha dele do meu lado e levo ele no colo. Eu não deixo mais ele... Uma vez ou outra ele sobe a escada. Mas a gente viu que quando a gente viajou e deixou ele correr à vontade, ele parou completamente de subir. E aí ele dormiu aqui embaixo. E a gente sabe que não é o que ele quer, né? Então a gente sabia que era dor. Aí eu fiz teste, né, como especialista em comportamento. Eu experimentei uma medicação de tirar a dor. E aí... tirando a dor, ele sobe a escada, ele pula, ele tudo. Então, assim, fala, que legal, então tira a dor dele para sempre. Esses remédios mais analgésicos é um outro capítulo, né? Pra gente não falar agora, mas o que acontece? Tem efeitos colaterais a longo prazo. Então, você tem que colocar na balança, né? Então, você pode, dependendo do analgésico que você utilizar, você pode ter algum problema. E sem contar que o Bartô, sem um pouquinho de dor, ele pode voltar a fazer as coisas que ele fazia e se machucar feio. Por exemplo,
pular da minha cama para o meio do corredor. Talvez um pulo desse já machuque muito ele, e aí nem o analgésico vai dar certo. Então, por enquanto ele não está tomando analgésico de forma, vamos dizer, crônica, né? Mas o analgésico ele pode, às vezes, até funcionar para a gente saber se é uma escolha do cachorro por causa da dor ou não. Então, se é por causa da dor, que era o caso, eu levo ele no colo. Eu tô pensando em fazer uma brincadeira aqui, tipo um tapete, alguma coisa com... Sobe e lá em cima desce. Quando ele tá nesse tapete, é obrigação de alguém pegar ele para levar. E levar. Então é eu sinto meio ridículo às vezes, mas é um elevador humano. Com uma piadinha. Né? Sobe. E isso ele vai entender. Isso ele vai entender porque ele quer estar junto da gente. Porque às vezes ele tá aqui, eu não sei se ele quer subir ou não. Né? E assim que é como a Estopinha, a Sofia, que eu tive que sabe se comunicar. Tem algumas coisas que são muito fáceis, né, para ele se comunicar. Então, ele esperar num tapetinho aqui embaixo e ver que quando ele está aqui alguém leva ele lá para cima, ele vai aprender de cima para baixo. Então, ele vai ter súditos, porque vai ser a prioridade. Para o que você está fazendo. Estou cozinhando, estou limpando, estou conversando. Ele subiu no elevador, alguém leva ele lá para cima, né? Porque lá em cima tem ar-condicionado, lá em cima tem mais caminha, e conforme ele vai perdendo essa mobilidade, eu quero compensar com o carrinho, quero compensar os lugares que ele pode ficar tal com a fralda, e quero compensar com levar ele no colo para onde ele precisa ir. Ele só precisa... a gente precisa criar condições dele ir falando pra gente o que ele quer, né? Sim. É muito difícil, assim, ver você comentando todas essas coisas, né? E enxergando essas mudanças na nossa rotina, obviamente para vocês que convivem com ele 24 horas por dia é mais difícil. Eu venho aqui 2 vezes por semana, às vezes 3, e já é difícil, então eu não consigo nem imaginar o quanto dói em vocês, né? E você tinha comentado comigo essa solução do carrinho, mas a gente não aprofundou. E conhecendo o Bartô, eu acho que é uma solução que faz muito sentido. Porque é isso que a gente comentou, né? Sempre onde estão as pessoas é onde o Bartô vai atrás. E ele sempre fica muito animado com as pessoas. Talvez hoje ele já não demonstre da mesma forma essa animação, essa excitação dele em estar perto, mas ele tá ali perto. Ele sempre quer ficar grudado, recebendo um carinho. Então, acho que ter o carrinho de bebê, carrinho de Bartô, pra levar ele por aí é uma solução que faz muito sentido nesse caso. Que bom que você entende, Eli, porque várias pessoas não vão entender, vai ter muita crítica, e eu entendo a crítica porque cada pessoa pensa de um determinado jeito, né? E eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem... E tudo bem de cada um pensar do seu jeito. Eu mesmo, quando eu vejo um cachorro saudável, num dia com sol, com uma roupinha que está deixando ele quente, um óculos escuro, andando num carrinho quando ele podia estar correndo, pelado, né? Eu me sinto... né? Eu sinto que não está sendo legal para ele. E eu imagino que quando alguém passar do meu lado e verificar que eu estou com um cachorro com fralda e ele não parece velho, o pessoal às vezes acha que ele é moleque ainda, né? Pra gente ele parece mais um bebê. Então vai ver um cachorro adulto, de fralda, num carrinho de bebê, vai me julgar, né? Mas... E eu não vou parar para explicar para todo mundo. Eu tenho o Instagram, YouTube, eu explico isso na TV, eu explico isso nos lugares onde eu puder, não tanto para me defender,
mas para quem sabe ajudar outros cachorros que vão estar passando pela mesma coisa. Eu nunca tinha pensado em aproveitar no bom sentido o luto da estopinha. Aproveitar. Por que eu estou usando essa palavra? Porque um amigo meu veio e falou assim: você não acha que você aproveitou demais a perda da estopinha e tudo mais, né? Eu falo, putz, eu aproveitei bastante, demais não, mas eu aproveitei e quanto mais eu via que eu me sentia bem contando para as pessoas o que estava acontecendo, e mais importante, as pessoas, elas queriam saber, elas se emocionavam e elas falavam que de uma certa forma eu estava validando o sentimento que elas tiveram, mas que elas não foram compreendidas, ou que aquilo lá ajudou ela a entender o sofrimento que ela já estava tendo, sendo que o cachorro dela nem estava velho. Porque a gente chamou a Joelma, especialista em luto, a gente falou sobre os sentimentos, a gente conversou com as meninas, eu expus o meu sofrimento, a gente falou que é normal, quando a gente perde um animal, a gente sofrer, às vezes, o mesmo tanto de quando se perde uma pessoa. A gente falou que é normal, no momento, você está super mal, mas no outro momento a gente está morrendo de dar risada e se divertindo pra caramba. Coisas que a gente, às vezes, se sente culpado, ou não entende, ou se julga, ou julgam a gente. Então, eu falei para essa pessoa que veio mais como uma crítica negativa. Eu falei assim, olha, eu explorei, eu aproveitei o momento. Para quê? Para mostrar o meu sofrimento, para mostrar o meu cuidado e para ajudar todo mundo que a gente puder. E não acho que a gente errou, né? E quando eu falo a gente é porque vocês, né, todos foram partes fundamentais aí de registrar tudo isso que aconteceu. E eu acho que foi um serviço social. A própria Joelma falou assim, que vocês não têm noção do que vocês estão fazendo para todo mundo. E eu sempre não, né? Eu sempre gostei muito de animais, muito. Aí um dia eu decidi que minha missão ia ser melhorar o relacionamento entre as pessoas e os animais. E aí isso virou minha missão mesmo. Parece que isso vai entrando. Não sei se acontece com todo mundo, mas você vai ficando mais velho, parece que você vai tendo que ter uma função para exercer. E eu não cuidava desse final. Não cuidava. Desse final da morte, do luto, né? Eu falava como cuidar do cão velhinho, mas eu não falava de sofrimento humano. Eu não falava desta preparação e tudo mais. E se eu estou me propondo a cuidar desse relacionamento, essa é uma parte crucial, é uma parte muito importante. E eu só fui perceber isso com toda a repercussão que teve do caso da estopinha. Veio uma agência de BR Media, veio falar com a gente, e que falou que no Instagram, por mais de uma semana, foi no Instagram inteiro do Brasil, foi o assunto mais comentado. Foi da história da estopinha. Então, a gente atingiu, assim, tanta gente, e ajudou tanta gente, que sem nenhum planejamento. E disso talvez tenha sido uma falha minha, que a estopinha ajudou. Falha no sentido de, tá bom, quantas pessoas não querem um outro bichinho porque
elas sofreram demais. Um monte, né? Quantas vidas podiam, tanto dos bichos quanto das pessoas, podia ser melhor se esse processo de luto tivesse sido melhor conduzido, aceito. Eu conheço gente que tem vergonha até hoje, que fala assim, eu chorei mais quando morreu meu cachorro do que quando morreu meu primo. Morrendo de vergonha. Só quando a gente é muito amigo fala alguma coisa desse tipo. Mas ela carrega com ela aquilo. E quando a gente estuda psicologia e o processo de luto e o convívio e tudo mais, é muito comum isso acontecer. O cachorro está lá todo dia do seu lado, com você. Você está sentindo o cheiro, tudo que você faz. Não todos os cachorros, todas as situações. Mas está o tempo todo. Às vezes o primo, às vezes o pai não está lá. E essas emoções, elas não são tão racionais. Ela tem uma parte inconsciente, emocional, de bicho mesmo, né? De animal que nós somos também. Então, entender tudo isso e conseguir passar isso, para mim foi assim mais um grande presente que eu tive com os meus pets. E quero fazer isso com o Bartô de novo. É mais fácil, no sentido de ter menos vergonha de chorar na frente da câmera e tudo mais, porque todo mundo me apoiou, coisa que poucas pessoas tiveram tanto apoio quanto eu tive até hoje. Tô no supermercado, vem alguém me dá um abraço, fala assim. Eu já nem choro mais, eu tô chorando agora, né? Mas eu já nem choro. Eu agradeço o carinho, todo e tal. Mas as pessoas vêm até hoje com um carinho bizarro, sabe? Que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida. Talvez por familiares, mas assim, não. Imagina, eu dediquei a minha vida inteira para cuidar dessa relação. E é agora, com 50 anos, que eu estou sentindo assim que, de fato, eu toquei o coração das pessoas de uma maneira diferente, né? Então as pessoas, elas vêm, me abraçam e tal, e é gostoso, né? É dolorido, mas é gostoso. Esse Topinha faz, acho que 5 meses que ela morreu. Sim. Eu vivi isso de uma forma tão intensa e com tanto carinho que parece que o tempo mudou, sabe? Assim, como eu falei assim, as pessoas me abraçam, eu não choro mais, assim. Eu tô em paz. Eu lembro, toda hora eu lembro dela, eventualmente eu choro, tudo, mas o processo, eu acho que ele foi de eu desabafar para vocês, de eu desabafar para a câmera, de eu conversar com um especialista em luto, de eu ter feito ali, né, o funeral, o enterro, as cinzas. É todo um... Eu tinha super pouco contato com isso, sabe? Eu nunca tinha, de fato, assim, estudado isso profundamente, né? Mas eu vi, assim, a importância de alguns rituais, a importância de entender que cada pessoa vai sofrer o luto de uma determinada forma. Um dia você está ótimo, e tudo bem de você estar ótimo, rir, falar e tudo mais. Parece que você tem que... A maioria das pessoas acham que tem que ser assim. Você está mal, você tem que ir melhorando, e depois você pode estar bem. Então, não pode ser, olha, por exemplo, morreu alguém querido e depois de 5 dias você saiu para dançar com os amigos. E isso as pessoas acham que não pode. E quando você vai estudar na psicologia, não só pode, como deve. Você deve
se permitir e você deve procurar sensações boas de uma forma saudável quando elas estiverem disponíveis para você. Eu morei um tempo na Austrália, né? No enterro lá, eu fui uns 2 ou 3 enterros lá. E o pessoal fica na casa, faz uma festa na casa das pessoas depois. E aí tem bolo, tem tudo. As pessoas dão risada, choram, tudo junto. E tudo bem. É tudo bem. Aqui no Brasil, eu perdi um amigo da faculdade. E a gente começou no enterro, a gente começou a lembrar dele. De umas coisas engraçadas e tal. A gente começou a lembrar e a gente deu risada. Cara, foi péssimo. Péssimo. Todo mundo olhou pra gente de um jeito, a gente se sentiu péssimo. E hoje eu iria ver o que vocês estão lembrando, ia chorar, rir, tudo junto. E tudo bem. E se o Bartô, o dia que ele nos deixar, aí no dia seguinte, alguém me convidar para ir dançar e eu conseguir, eu vou e vou sem preocupação. E quando a gente está mais velho, a gente se preocupa menos com o julgamento dos outros também, né? Então isso facilita ter 50 anos. Bom, a gente falou sobre muita coisa, né? É sempre muito enriquecedor. Eu sempre falo isso todo episódio. Parece que eu tô puxando o saco, mas não é. Até curioso, né? Sei lá, 1 ano atrás, quem diria que o Bartô ia ficar deitado, né, do seu lado durante um episódio inteiro? Tá aí, ó, levantou agora, sei lá, depois de uns 40 minutos, né, de gravação. Então, são coisas que a gente vê mudando, que a gente vai sentindo. Mas uma coisa que acho que você faz muito bem é aproveitar essa nova fase e levar o bem-estar que você pode para ele. E isso acaba, acho que, aquecendo o seu coração também, né? Você percebe que você está fazendo o que você pode e que quando chegar o momento que a gente não quer que chegue, né? Você ter a certeza que você ofereceu tudo que você podia, assim... Como é a sensação que você tem, que você ofereceu tudo para a Estopinha? Não, eu ia dormir e saber que ele tá do ladinho da cama. Tá no chão, mas tá do ladinho da cama. É um conforto muito diferente de eu saber que ele tá aqui embaixo. Porque eu sei, Estopinha também é aqui embaixo. A Estopinha queria ver onde tá a porta, quem entra, quem acessa a geladeira. Ela não queria dormir. Quem acessa a geladeira é talvez o mais importante. O finalzinho, não, ela dormiu, ela morreu nos meus braços, na minha cama, né? Mas o Bartô ele quer tá do lado mesmo. A gente consegue, eu vou mostrar aqui como que eu levo ele para fazer xixi e como já virou um hábito, ou vai atrapalhar aqui? Não, a gente consegue, a gente tá finalizando o episódio, Tá. A gente faz isso e a gente encerra. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Bartô, vou mostrar aqui como que eu faço para ele fazer xixi. E o detalhe, Ellen, é que assim, quando ele levanta, ele se sacode. E quando ele se sacode, às vezes ele perde equilíbrio. Então eu já sei que ele pode se sacudir, eu já dou equilíbrio para ele e aí ele faz o xixi. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Isso tem pouco tempo, né, Bartô? Mas vamos lá. Xixi, Bartô. Vamos? Ó. Se sacudiu e fazer o xixi. Muito bem. É isso aí. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.